Olá, muito bem-vindo ao nosso curso de iFix. Eu sou o Willamis Vitor e a partir de agora nós vamos iniciar os nossos estudos, ok? Nós vamos iniciar falando sobre o que é iFix, né? Esse curso é um curso básico, a gente vai falar sobre o iFix, arquitetura, vamos iniciar uma configuração de um projeto. Na sequência, a gente vai fazer a configuração de driver, depois a gente vai partir para o database, workspace, agendamento de tarefas, né, animações no workspace, ok? Animação de objeto, a gente vai ver detalhadamente as animações, ok? Cada um dos pontos, também do database, a gente vai criar alguns blocos do database, né? Algumas tags, ou como chamam blocos também, detalhar os campos que a gente preenche, as seleções que a gente tem que fazer, ok? Então, o objetivo é um curso básico e intermediário, não somente sair clicando e selecionando sem saber o que está sendo feito, ok? É saber o que você vai fazer, o que aquilo que você selecionou vai acarretar numa tag, numa animação, perfeito? Então é um curso básico, sim, só que com detalhes, né, para um nível mais intermediário, ok? No, no final a gente vai fazer um gráfico histórico, ok? A gente vai fazer agendamento de tarefas também com schedule, perfeito? Programação, vai fazer uma breve introdução à programação do VBScript, perfeito? Vamos conhecer algumas das principais funções que a gente utiliza do iFix, né? Então é esse o objetivo do curso, tá? Agora, só para iniciar, a gente vai introduzir o seguinte: o que é o iFix, né? O iFix é um sistema de software SCADA responsável pela coleta de dados de processo, distribuição desses dados entre aplicativos. É muito utilizado em setores industriais para monitorar dados de variáveis de campo, a fim de melhorar desempenho, mensurar a produtividade e manter a segurança de pessoas e equipamentos. Então, esse em linhas gerais, para que serve um sistema de supervisão, né? O que difere de um supervisório SCADA e um HMI? Qual é a diferença? A diferença mais básica é o seguinte: um SCADA é todo o equipamento de supervisão, todo o software de supervisão que coleta dados diretamente do PLC, ou seja, entre ele e o PLC não existe nenhum outro equipamento, tá? Existem alguns softwares, mas não é um outro supervisório, tá? Então esse supervisório, ele tem a base de dados, um SCADA, ele tem uma base de dados e ele coleta diretamente do equipamento, certo? Através dos servidores OPC, através de drivers, ele faz a coleta direto e armazena esses dados e processa esses dados, ok? Já um sistema HMI, ele também disponibiliza esses dados, ele também exibe esses dados em tela, certo? Só que o HMI, ele obtém esses dados através de um SCADA, ou seja, um equipamento SCADA vai prover essas informações para esse equipamento, perfeito? Então, esse é o trabalho do HM SCADA, ok? É prover essas informações, obtendo essas informações através de um SCADA, ok? Então, vamos seguir aqui. Então, é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho o meu PLC, né? Tenho o meu SCADA Server, que não necessariamente precisa ter uma tela para ser observado os dados processados, e temos os HMIs, ok? Para obter os dados que tem aqui nesse PLC ou nesses PLCs, o HMI vai precisar do SCADA Server. Sem ele, ele não acessa, ok? O SCADA pode acessar direto, ok? Você não necessariamente tem que ter
os clientes para você ter um supervisório, ok? Basta que você tenha aqui um monitor e você vai ter suas telas lá operando, ok? Algumas aplicações, ou boa parte delas, elas resumem-se a isso aqui, ok? Boa parte dela resume-se a isso aqui. Alguns têm essa arquitetura, certo? Essa arquitetura completa aqui, com até mais clientes, tá? E outros resume-se a somente o SCADA. Existem outras aplicações que aí a gente não vai estudar, que é no curso básico. Existem outras aplicações que têm escada redundante, certo? Existem outras que têm escada redundante, perfeito? E esse cliente ele pode obter desse ou desse outro, ok? Os clientes podem obter de qualquer um dos dois. Um deles vai estar provendo informações para os HMI clients, certo? Mas geralmente a gente utiliza somente um, ok? Na maioria dos casos é somente um, perfeito? Então é basicamente isso aqui, ó. PLC, DCS, RTU, etc. são dispositivos de campo. O SCADA ele tem dados, alarmes, controle e comunicação. E o HMI só faz a monitoração, controle e análise, certo? Perfeito? Então vamos seguir. Tecnologias do iFix, né? O iFix utiliza protocolos de comunicação padronizados para a conexão de rede e entre aplicativos. E também vários métodos de acesso a banco de dados para movimentar dados, ok? De um banco de dados ou para um banco de dados, né? Esses bancos de dados eles podem ser Oracle, podem ser Access, ok? Tem vários tipos de bancos de dados, né? Isso assegura ao iFix a integração com uma ampla variedade de produtos de fornecedores, ok? Diversas tecnologias e modernos padrões são utilizados para maximizar a flexibilidade do iFix, permitindo que equipes de engenharia implementem aplicações rapidamente, além de mantê-los em operação com um alto nível de desempenho. Comunicação. Com relação à comunicação, o iFix está ancorado na plataforma Windows. Hoje, o iFix utiliza para interconexão entre estações o TCP/IP, ok? Só o TCP/IP, não existe mais outra, ok? Entre essas tecnologias temos o protocolo TCP/IP para permitir a conexão com outros usuários e aplicações iFix em rede, ou seja, o que eu acabei de falar, né? Também tem a capacidade OPC para aplicativos SCADAs e HMI. O que é que o OPC vai fazer? O OPC vai fazer a conexão entre o nosso iFix, ok, e os equipamentos de campo. Tecnologia de acesso a banco de dados como ODBC, OLDB e ADO. E script de automação VBA para troca de informações entre outras aplicações, como por exemplo um Excel, um Word, ok? Então a gente pode trocar dados entre esses aplicativos, ok? Então a gente vai falar sobre o que é que a gente precisa, perfeito, para ter o iFix instalado. Processador Intel, ok? De hardware a gente precisa de processador Intel, 2 GB de memória RAM, 10 GB de espaço em disco, unidade de DVD, adaptador de rede, porta USB e placa gráfica de 24 bits, ok? Com relação a 10 GB de espaço em disco, o que é que também tem que se considerar? Considera o seguinte, considera que no momento que você vai armazenar dados, né, dados de alarme e dados de históricos, então você vai precisar de mais espaço, ok? Então, considera 10 GB para a instalação e algum espaço a mais para armazenar dados,
ok? Então, um HD de 60 GB é suficiente. E com relação a software, desde o Windows XP profissional, com o PEC 3, né, até o Windows Server 2008, 32 bits. Ok? Por aí passa o Server 2003 e o Windows Vista também. Eu utilizo no Windows 7, sem problema nenhum, tá? Nesse nosso treinamento, eu não estou prevendo a instalação do iFix, tá? Nem de driver, ok? Se você quiser ver como é que instala, não sabe instalar ou tem dúvida, aqui nesse link no YouTube tem uns vídeos que eu preparei, onde você vê em detalhes a instalação do iFix, de drivers e também de configuração do Historical Classic, ok? Perfeito? Então, entra lá nesse canal que você vai acessar os vídeos onde está detalhando a instalação do iFix, ok? Bom, então ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, ok? Até a próxima.